Olá, eu sou Diego Nardi, astrólogo e tarólogo, e esse é o No Astral, o seu podcast de assuntos místicos. Aqui a gente vai abordar e analisar os assuntos do momento, utilizando a astrologia e o tarô. E hoje a gente vai falar sobre um evento que parou o Brasil e até o mundo. O país está todo mobilizado e paralisado por conta das enchentes aqui no Rio Grande do Sul. E muitas pessoas têm me perguntado se a astrologia tem alguma explicação, algo a dizer sobre as enchentes que aconteceram aqui no Rio Grande. E sim, a astrologia tem sim algo a dizer, e é hoje o que a gente vai olhar e entender juntos melhor aqui no Astral sobre como esse movimento dos céus pode nos ajudar a entender as grandes enchentes que invadiram o Rio Grande do Sul nesse ano de 2024. Bom, para começar, a gente vai ter que voltar atrás no tempo um pouquinho, lá para o mapa astral da cidade de Porto Alegre. Todas as cidades, assim como pessoas, assim como empresas, uma loja, um empreendimento, um animal, tem um mapa astral. Então, a gente tem que começar olhando para o mapa astral da fundação de Porto Alegre. Porto Alegre foi fundada no dia 26 de março de 1772. Aí está o mapa de Porto Alegre, para vocês observarem, o mapa astral da nossa cidade. E Porto Alegre tem um planeta chamado Urano, no posicionamento no signo de Touro, aos 17 graus do signo de Touro. Esse planeta é muito importante dentro desse evento catastrófico que a gente está vivendo aqui no Rio Grande do Sul, não só em Porto Alegre, claro, nas cidades do interior também. E Urano tem uma grande importância dentro dessa configuração. Por quê? É um planeta de movimento lento, um planeta que leva muitos anos para dar a volta completa por todos os signos, em torno de 83, 84 anos. Isso tem uma variação, gente, por conta do movimento retrógrado, Os planetas eles têm um movimento direto e um movimento retrógrado. Então, Urano passa mais ou menos 6 meses no seu movimento direto e 6 meses no seu movimento retrógrado. E não é um período, digamos assim, que é sempre... A retrogradação acontece sempre, não é sempre no mesmo período, também não é ao longo de uma quantidade fixa de dias. Então a gente tem uma variação em torno de 83, 84 anos. Tá? Então Porto Alegre tem Urano em Touro no seu mapa. Tá? Isso é muito importante para que a gente possa fazer essa análise, justamente porque no ano de 2024 nós estamos com o planeta de Urano no signo de Touro também. Também, sempre quando a gente vai fazer uma previsão astrológica, quando a gente vai analisar um evento, olhar para um evento do futuro, a gente tem que olhar para o passado. E a última grande enchente que Porto Alegre viveu e que agora bateu recordes foi no ano de 1941, quando lá em 1941 nós estávamos vivendo o quê? Justamente um retorno de Urano para o signo de Touro. Então, em 1941, Urano estava, assim como em 2024, está no signo de Touro. Tá? Então, aqui a gente já tem um retorno do planeta natal ao mapa, o mapa natal da cidade, ele retornou em 1941. Tá? Então, Urano retornou em Touro, estava em Touro em 1941, porém não é somente Urano. Aí a gente está vendo Urano, que é um planeta lento, um dos planetas que a gente chama de transcendentais ou geracionais. É um planeta que fala sobre a evolução, e ele estava aí tanto em 41 quanto hoje está no signo de Touro. Já faz alguns anos que ele está no signo de Touro, então a gente tem também outros fatores que se repetiram agora, assim como em 1941. E para que esse evento aí de 41 ocorresse, a gente teve também um encontro de Urano com Júpiter em Touro. Então a gente está falando de um planeta que fala de evolução, que é Urano, e nós temos Júpiter que fala de expansão e de crescimento. Sempre quando a gente está falando de Júpiter,
as pessoas têm a tendência a pensar, não, mas Júpiter está falando de crescimento, expansão, isso é uma coisa ótima. Nem sempre. Na verdade, o planeta, a energia do planeta não está aí medindo se isso é bom ou se isso é ruim para crescer ou expandir. Então ele só promove, é como se fosse um fermento. Se eu fizer uma massa de bolo com o gosto ruim, ela vai crescer igual uma massa de pão, enfim. A gente coloca um fermento, aquilo cresce. E nem sempre aquilo cresce na direção que a gente gostaria. Tá? Então, a gente tem que lembrar que lá em 1941 a gente teve um encontro de Urano e de Júpiter em Touro. Aí os dois grandes planetas se encontrando no signo de Touro. Além disso, a gente teve também, lá em 1941, um eclipse. Os eclipses, eles são, na história, né, da astrologia, ao longo dos milênios, sempre estiveram relacionados com eventos catastróficos, eventos envolvidos mais com momentos desafiadores, grandes tragédias, eles estão próximos a esses acontecimentos. E Porto Alegre tem a sua fundação no dia 26 de março. E lá em 1941, no dia 27 de março, um dia depois, nós tivemos um eclipse solar aos 6 graus de Áries, ou seja, em conjunção com o Sol da cidade. Porto Alegre é uma cidade ariana. E a gente teve um eclipse em Áries lá em 1941. E os eclipses na astrologia, eles estão muito conectados com um disparador de eventos. A Lua é uma disparadora de eventos astrológicos. Então a gente teve lá em 41 esse eclipse que aconteceu, né, um dia após o aniversário da cidade. Então, disparando eventos aí que viessem a se relacionar com algo que pudesse ser mais desafiador, que estivesse conectado com essa energia de passar por algum desafio, né? Então a gente teve esse encontro de Júpiter e de Urano em 1941, né? Assim como tivemos esse encontro agora em 2024, e as cheias começaram lá no final de mês de abril, mês de maio em 41, bem parecido com o que aconteceu aqui em 2024, né? Praticamente no mesmo período. Então a gente teve as cheias históricas que eram chamadas, né? Agora as cheias históricas são também em 2024, porque a gente teve um recorde aí das águas, as águas subiram muito mais, acabaram batendo esse recorde. Então aí a gente vem para 2024, onde a gente tem novamente, depois de 83 anos, Urano volta para Touro. Então, Urano, que está lá no mapa natal da cidade, no signo de Touro, que voltou em 1941, volta em 2024. Ah, então, 2024, a gente tem aí novamente Urano em Touro, e no dia 20 de abril desse ano, ele se encontrou com Júpiter. Então, a gente teve o início da conjunção. A conjunção é um encontro, é uma união de dois planetas. Né? Então, no dia 20 de abril, a gente teve justamente essa conjunção de Júpiter e de Urano em Touro. Né? A conjunção já estava prevista por diversos astrólogos, né? A gente já estava aí prevendo algum evento que pudesse acontecer por conta desse encontro. Né? Então, desde o dia 20 de abril, a gente está com essa conjunção feita e os planetas estão se encontrando nesse signo. Né? E aí, no dia 27 de abril, a gente teve o início das chuvas. Né? Então, as chuvas começaram torrencialmente a cair no nosso estado no dia 27 de abril. E também coincidem com um outro encontro astrológico importante, que é a conjunção de Marte com Netuno. Tá? Então, se Urano está falando da evolução, Júpiter está falando da expansão e do crescimento, Marte é o signo do guerreiro, é o signo da guerra, e ele traz agressividade, intensidade. Tá aí, ó, o planeta vermelho, Marte, né, que falando sobre a intensidade, né, a agressividade, junto com Netuno, que é o senhor das águas. Então, ou seja,
que tivemos? Netuno também é um planeta transcendental, um planeta geracional, um planeta de movimento lento, leva muitos e muitos anos para trocar de signo, né? A gente teve aí, ele está aí já há algum tempo nesse posicionamento e eles ficam durante muito tempo, tá? Porque eles são realmente assim planetas muito grandes, muito longos, né? Demoram muito para trocar. Então são encontros que demoram, são encontros que permanecem, né? E Netuno está no signo de Peixes, que é justamente, obviamente, né, como já diz o nome, relacionado às águas. Então, o que a gente tem? Quando a gente tem um encontro de Marte com Netuno, a gente teve o quê? Uma grande quantidade de água, né? Um derramamento violento das águas. Então, chuvas torrenciais que durante muitos dias, né, acabaram atingindo o estado, provocando as cheias dos rios e que, enfim, veio aí desaguar aqui no nosso Guaíba e provocando a enchente não só em Porto Alegre, mas também no interior. Tá? Então, essa conjunção de Marte com Netuno, esse encontro das águas violentas, aumentou aquilo que já poderia acontecer, porque aconteceu em 41, né? E aí agora a gente teve mais esse agravante. E aqui, esse ano, em 2024, né, Porto Alegre faz aniversário dia 26. No dia 25, um dia antes, nós tivemos novamente o quê? Um eclipse. Mas aí tivemos um eclipse lunar em Libra, signo oposto ao signo da cidade. Então, nós tivemos em 41, né, um eclipse junto ao aniversário da cidade, sendo um disparador de eventos. Agora, em 2024, nós tivemos também aí o eclipse um dia antes do aniversário, novamente um disparador de eventos. A conjunção estava formada desde o dia 20 de abril aqui, né, no mapa da cidade, enfim, no planeta inteiro, mas assim, pegando no mapa da cidade, justamente o retorno de Urano. Assim como aconteceu em 1941. Então a gente teve novamente a mesma configuração no céu. Eu quero deixar bem nítido e explícito para todo mundo, que não é o céu que provoca as enchentes. Né? Não foi esse movimento cósmico que provocou as enchentes e alagou as cidades para que a gente viesse aí ser punido por algo divino. Não. De forma alguma, a astrologia trabalha com essa ideia. Na verdade, a gente está vendo o quê? A gente está vendo uma repetição de um ciclo que aconteceu em 41 e que veio acontecer em 2024. A gente não está sendo punido, né? Eu acho que, enfim, dentre muitas bobagens que foram aí propagadas nas últimas semanas, tanto na mídia, quanto, enfim, em rede social, muitas coisas foram ditas, mas assim, a astrologia não está aqui para punir ninguém, né? Então não veio para ser uma punição para o Rio Grande do Sul, ou para os gaúchos, para Porto Alegre, de forma alguma. Porém, sim, de fato, a astrologia sempre tem algo para nos falar e para nos dizer. E Urano é o planeta, que fala sobre a evolução. Né? E aí sim, no signo de Touro, a gente está falando de evoluir no sentido material. Touro é o signo da materialidade. Touro é o signo que vem falar das questões concretas, né? Do bem-estar, do dinheiro, da finança, das questões financeiras tanto no coletivo quanto no individual. E aí sim a gente vem falar de evolução, de evoluir, né? Enfim, claro, aí vem a minha opinião, vou deixar a minha opinião, que desde de 1941 até 2024, talvez a gente tenha retrocedido na questão da evolução, de talvez assim, de promover um compartilhamento de renda, da promoção talvez de auxílio às outras pessoas, a desigualdade aumentou, muitas coisas aumentaram aí desde 1941. Né? O mundo era outro em 41, é outro em 2024, e talvez a gente ainda não tenha evoluído como humanidade
tanto nas questões referentes ao financeiro, ao dinheiro, à distribuição de renda. Ah, mas isso é uma opinião minha também. Você pode fazer aí a sua leitura de como Urano veio trazer esse chamado à evolução. Tá? Então, é um chamado para evoluir. Tá? As coisas têm que evoluir e crescer. Júpiter, né? Júpiter também é um planeta que fala sobre a expansão, fala sobre o crescimento. Né? Então, Urano, para vocês entenderem de um modo um pouco mais traduzido, assim, é como quando ele faz uma passagem no nosso mapa pessoal, geralmente ele vem colocar um dedo na ferida em algo que não estava legal. Tá? Então, por exemplo, assim, suponhamos que eu tenho uma tendência na minha vida a varrer a sujeira para baixo do tapete. Né? Todo dia eu vou lá, varro a minha casa, ergo o tapete e guardo aquela sujeirinha ali porque não estou a fim de tirar realmente, estou procrastinando, estou com preguiça, tem algo que, mais fácil fazer isso, eu tapo o sol com a peneira. Quando o Urano chega, né, no trânsito, na nossa revolução ali, o que ele vai trazer? De repente, eu vou ver que aquela sujeira que estava embaixo do tapete, ela acabou destruindo o meu piso e quando eu vejo eu tenho um buraco embaixo daquele tapete. Né? Então, quando ele surge para mostrar aquilo que de fato estava sendo, digamos ali, guardado ou oculto, mas um problema que a gente deveria ter olhado e analisado. Tá? E aí, claro, a gente sabe, né, que a questão das águas em Porto Alegre é uma questão que a gente convive, né? A gente tem aqui um lago, a cidade toda cercada, né? Em 1941 a gente teve a enchente. Nos anos 60 somente é que foi começado a se pensar em alguma solução caso houvesse outra enchente, e aí a construção de todo o sistema levou alguns anos, né? Então levou alguns anos para ser concluída, e eu acho que somente na década de 70 que foi realmente concluído esse sistema de prevenção. Porém, a gente sabe, né, não estou aqui também para fazer nenhum julgamento, mas a gente sabe que não havia aí há muito tempo uma manutenção no sistema de prevenção e que acabou piorando a situação da enchente na cidade. Então, Urano estava falando já sobre isso, né, já estava dizendo, olha, talvez a gente vai passar por um retorno de Urano. Né, Urano vai voltar. Então, será que está tudo bem para a gente atravessar um período de chuvas muito grande que vai acontecer e que vem acontecendo desde que a gente começou aí lá na Revolução Industrial, né, o aquecimento global, um tema aí super contemporâneo que na verdade não é de hoje, né, não é de hoje nem de ontem, não é 10, 20, claro, ele tem se agravado ao longo dos anos, porém é um tema que vem lá desde a Revolução Industrial. Então, em 1941, obviamente, talvez não tivesse assim, a questão do aquecimento global não fosse tão intensa quanto é hoje, mas talvez já estivesse lá começando um pouco, trazendo um pouco dessa questão. É interessante pensar também que em 1855, Porto Alegre passou por uma epidemia de cólera. Isso devido ao mau uso e mau tratamento das águas na cidade. Ou seja, né, muito lixo sendo colocado, enfim, a situação sanitária no passado a gente sabe que não havia tanto conhecimento, então não havia tanta preocupação, então misturava ali dejetos humanos com animais mortos, até muitas vezes até com pessoas também, enfim, outras coisas que pudessem ser jogadas no rio, então não havia um tratamento da água na cidade e o que ocasionou lá em 1855 uma epidemia de cólera. Então, Porto Alegre tem uma ligação profunda com as águas, tem uma ligação direta com as águas. Né? Lembrando que Júpiter é o regente de peixes, assim como o regente de Sagitário. Tá? Então, Júpiter falando de águas aqui, de algum modo, né, muito conectado com o signo de peixes, que é o signo das águas. Depois Netuno, que também é um regente de peixes, né, junto com Marte, aí falando da intensidade. Então a gente tinha uma configuração muito propícia para que a gente tivesse algo
envolvendo águas, né, aqui na nossa cidade durante esse retorno de Urano. Então a gente tinha essa configuração do céu. E um dos pilares da astrologia vem dizer, assim na Terra como no céu, né? A religião católica cristã se apropriou disso, mas esse é um conhecimento, enfim, é uma das leis herméticas, que fala assim, tanto em cima quanto embaixo, né? Então é a correspondência. Na verdade, não é nada além de uma correspondência, né? O céu nos ajudando a entender o que está aqui embaixo, né? O que de fato está ocorrendo aqui na Terra nesse momento. O retorno de Urano ao mapa de Porto Alegre, ele ainda, nos graus, ele ainda vai acontecer, vai ser aqui no dia 18 de maio, que a gente vai ter o retorno exato, essa conjunção exata aqui do retorno no mapa da cidade, que a gente vai ter agora aqui um pouquinho mais adiante, né? Agora faltam uns 2 dias, né? Mas a gente teve toda essa correspondência de eventos, tanto de 2024 quanto de 1941. Então, sim, a astrologia tem muito a nos dizer. E aí a pergunta que não quer calar é, quando isso ocorre novamente? Então, lá no ano de 2106, novamente nós vamos ter a conjunção de Urano e Júpiter em Touro. Bom, significa que a gente vai ter enchentes novamente e que vão bater recordes? Espero, sinceramente, que se a gente tiver novamente um período de enchentes, lá em 2106, onde, enfim, acho que poucas pessoas de nós, quase ninguém vai estar aqui para presenciar, eu espero que a gente tenha evoluído nas questões estruturais, nas questões financeiras, nas questões aí de distribuição de renda, para que a gente não venha sofrer novamente com o alagamento de toda uma cidade, vidas, bens, casas, né, bens destruídos, vidas perdidas, animais aí deixados para trás, por conta que as pessoas não podiam nem levar. Então, o caos instaurado na cidade. Então, lá em 2106, né, as pessoas adoram dizer assim, os astrólogos só falam as coisas depois. Sim, porque, na verdade, o que acontece? A gente está trabalhando, assim como todo mundo, trabalhando com outras análises, e a gente não está o tempo inteiro pegando o mapa de todas as cidades, de todos os locais, para poder saber quais vão ser os próximos eventos. Claro, tem gente que se dedica a isso, né? Porém, agora fica registrado aqui, que a gente vai ter novamente esse encontro no ano de 2106. Então, se a gente teve em 1941, 2024, agora a gente tem 2106. Não significa também que não vamos ter enchentes daqui para frente. Sim, nós vamos seguir tendo. Obviamente, quanto mais a situação climática do nosso mundo, do nosso planeta se agravar, a gente vai ter muito mais. Vamos ter outros problemas, vamos seguir tendo enchentes. Espero, sinceramente, quero acreditar que não teremos enchentes no nível como essa. Isso sim, eu quero ter, acredito, a fé em acreditar no meu trabalho, que esse nível tão alto como a gente teve agora em 2024, assim, batendo esse recorde de 2041, eu quero acreditar profundamente, que tenho essa fé de que a gente não vai ter. Mas sim, a gente vai seguir tendo, não só em Porto Alegre, como no estado inteiro. Então a gente precisa olhar para essa questão climática das enchentes, precisa olhar para essa questão de manutenção dos equipamentos, de prevenção, de pensar o futuro. O que não foi feito, o que foi feito, enfim, da maneira que pôde ser realizado de 41 até aqui. Mas daqui para frente a gente pode pensar nisso de uma forma agora com mais estrutura, pensando aí em talvez soluções mais efetivas, né? Inclusive quero indicar, tem outros podcasts aqui da Cubo que estão trazendo também sobre o assunto das enchentes, especialistas climáticos que estão vindo falar, né? Especialistas de outras áreas. Então procurem também os podcasts aqui no nosso canal para se informar também com outros profissionais. Eu estou trazendo a visão astrológica, né, que é a visão da astrologia, que está trazendo essa explicação sobre o que aconteceu. Porém, a gente também tem que ficar atento para outras questões. Justamente é para isso que a astrologia existe, para nos alertar e nos avisar
do que vem acontecendo no planeta. E o tarô? O que o tarô tem a nos dizer sobre esse evento ocorrido no mês de maio em Porto Alegre? Bom, aqui, através da minha técnica de numerologia arquetípica, né, os arquétipos do tarô, a gente tem como o arcano para o mês de maio, nós temos o arcano 13, justamente o arcano da morte. Né? Então temos o arcano 13 aqui vindo falar do quê? Obviamente, né, um primeiro momento a gente já sabe, a gente tem aqui, óbvio, maio seria um momento de passagem, né, um momento de morte, de transformação. Claro, assim, felizmente, o número de mortos assim, não foi tão elevado, justamente porque muitos voluntários agindo, enfim, todo mundo fazendo o possível para poder salvar vidas. Né? Mas claro que cada morte é importante, enfim, conta, eu não quero de forma alguma minimizar o número de mortos, né? De forma alguma minimizar as perdas, tanto físicas quanto aí materiais ou simbólicas de ninguém. Porém, sim, a gente tem aqui justamente, né, o arcano da morte vindo anunciando que a gente iria passar por perdas. Né? Então, maio seria sim um mês de perdas aqui nesse momento, nesse maio de 2024. Né? Então seria um momento de perdas. Mas vem falar também do quê? A carta, o arcano 13, vem falar muito de evolução. Então a morte é um ciclo da vida. Né? A gente nasce, vive e morre. Todo mundo nasceu, viveu e morreu. Né? Estamos aqui, a nossa passagem é muito breve por esse planeta. Não tem, o nosso corpo físico no máximo chega aí 100, 120 anos. Então a gente é aí um pontinho, né? um fiapo, perto de bilhões de anos que tem esse planeta. Mas a gente está aqui por um motivo, que é um motivo de evoluir, de crescer. Então esse ciclo se encerra com a morte, mas a gente tem que seguir, porque começa um outro ciclo. Claro, todo mundo respeita, e todo mundo tem que respeitar o luto das pessoas. Então todo mundo tem um momento, passou pelo seu luto, seja por ter perdido algum familiar, algum amigo, algum conhecido, por ter perdido a sua casa, por ter perdido os seus bens de uma vida inteira, por ter perdido as suas memórias. Né? Às vezes muitas pessoas perderam aí muito mais do que somente os bens materiais. E a gente tem que respeitar a dor de cada um, não existe uma dor maior que a outra, cada um sabe o que está vivendo e a sua dor. Mas a gente depois tem que seguir, porque o ciclo continua. E se a gente ficou, é porque a gente tinha uma missão e a gente tem uma missão a cumprir. Se a gente está aqui ainda encarnados nesse planeta, é porque a gente tem uma missão. Então, entender, né, esse ciclo e depois seguir. Então, a gente perceber, aceitar também isso tudo que aconteceu, não de uma forma de ficar... Não é um aceitar, aconteceu porque tinha que acontecer, não podia ser evitado. Claro, a gente sabe, todo mundo tem que ser responsabilizado por conta aí do que deixou de fazer e o que causou. Porém, a vida vai seguir e a gente vai seguir. Então pensem, aproveitem, enfim, principalmente quem está podendo, quem está seguro, quem está na sua casa, quem está aí com luz, com internet, com tudo, podendo, pense como que você talvez possa... mudar, o que você precisa mudar, transformar na sua vida. Talvez o que já está morto na sua vida e que também tem que ser colocado de lado, deixado de lado, para depois a gente seguir num novo ciclo. Então eu acho que é bem interessante a gente trazer essa informação do tarô, porque pode complementar isso que a gente está vivendo e servir aí como um auxílio, servir como uma palavra, né, para que a gente possa evoluir, crescer, seguir, né? Eu acho que sempre tudo é importante, se faz sentido para você, para utilizar como um auxílio nesse momento, né, que a gente está passando por evolução, por transformação. Claro, é muito triste, é muito duro saber que a gente talvez perdeu pessoas queridas nesse momento,
Porém, aproveita, né? Porque é um momento de transformação. A gente está passando por um momento de transformação e a gente vai seguir. Então a gente tem que ter muita consciência de como a gente vai seguir daqui para frente, né? Do que a gente vai fazer, que escolhas a gente vai fazer, né? A gente está num ano eleitoral, né? Então a gente logo aí na frente vai poder fazer escolhas. Então pense nas suas escolhas, pense, né, no passado também, pense no que você já viveu, pense no que você quer para o futuro. Então a morte vem falar muito sobre isso, sobre os ciclos da vida, e a vida é feita de ciclos e a gente vai seguir. Agora no mês de junho, a gente vai ter aí um movimento planetário de trocas de energias. Tá? Então Júpiter, que estava em Touro, vai para Gêmeos, a gente vai ter um encontro aí no dia 3 de junho, até vou confirmar aqui no meu software de astrologia para eu estar passando a informação para vocês de todos os planetas que vão estar no signo de Gêmeos, tá? Então a gente vai ter um encontro raro, né, que acontece pouquíssimas vezes, que é o Sol, Vênus, Júpiter e Mercúrio, todos eles em Gêmeos. Tá? Então a gente vai ter uma troca de energia. Eu sei que está muito denso esse momento que a gente está vivendo, está muito desafiador, ele é duro. E ele vai seguir durante um tempo sendo assim, mas agora, em Gêmeos, as coisas vão mudar, a energia vai se transformar e a gente vai partir para uma outra fase, né? Espero, sim, sinceramente, que as pessoas sigam sendo aí acolhidas e que a reconstrução venha e que esse movimento de Júpiter em Gêmeos venha para trazer, né? Mesmo que seja para trazer a informação e para levar ao conhecimento, né? Levar ao conhecimento público o que estamos passando. Então a gente vai ter agora, no dia 3 de junho, esse encontro planetário e a energia vai estar diferente. Quero também trazer para vocês a carta do mês de junho, né? Já que a gente tem aqui a carta do mês de maio, foi a carta da morte, né? Que estava ali trazendo a mudança, a transformação. A carta do mês de junho é o Hierofante, é o Papa, e que vem falar de conhecimento e de informação também, assim como Gêmeos, né? Desde um outro lugar, porque o conhecimento do Papa, o Papa, a gente pode traduzir como o sacerdote, o Papa, uma figura que está falando aí sobre um conhecimento que é um pouco além somente do mundo, né? Não é somente o conhecimento da lógica, do mundo concreto, né? Ele está falando também de fazer essa ligação entre o céu e a terra, né? Então, aqueles conhecimentos que fazem parte de outras ordens, né? Que não é somente esse conhecimento que eu tenho aqui, né? No planeta, dos livros, da estrutura, da ciência, né? Ele está falando de conectar, de se conectar com os seus guias espirituais, seja lá o que você acredite, né? Seja lá seja qual for a sua religião, seja qual for aí a sua crença, se conecte. Então a gente vai passar agora para junho para uma energia de conhecimento, uma energia que nos leva aí a se conectar com algo maior. Então eu vejo de uma maneira bastante positiva, né? Os astros já estão conspirando, a gente já está tendo aí a baixa das águas aqui na nossa cidade, a reconstrução vai ser muito longa, vão ser muitos anos de reconstrução, né? Porque a gente sabe que as perdas foram enormes, o Rio Grande do Sul era um estado importante na economia também, a gente tem toda uma situação econômica para ser pensada, justamente, evoluir, né? Urano em Touro, evolução das questões econômicas, tá? Então, enfim, quero saber a sua opinião também, o que você acha. Para mim, me parece muito conectado com isso que a gente está vivendo. Deixe sua opinião, não deixe aí de assistir os outros podcasts aqui da Cubo Play, siga o nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário também, se você gostou desse episódio, se ficou com alguma dúvida, escreve aqui nos comentários, não esquece de acompanhar o No Astral. Eu sou Diego Nardi, astrólogo e tarólogo, e para outras informações, cursos, oficinas, atendimentos, entre em contato e a gente se vê no próximo episódio aqui, no Astral. Um beijo e até mais!